Muito bem. Olá, boa noite. Vou pegar de novo. Perfeito. Ok. É, vocês, é um prazer estar com vocês, pessoal. Estamos gravando. É, como eu não consigo ver as mensagens, por favor, algum aluno poderia, por gentileza, me abrir o microfone, me falar se está conseguindo ver a imagem? Sim, estamos vendo sua imagem. Tá. Eu vou passando, Ângela e pessoal, eu vou passando os slides, se travar ou se não estiver passando para alguém, por favor, ligue o microfone e me fale, tá? Porque eu não consigo mais acompanhar as mensagens, ok? Vamos lá. Pessoal, na última aula, a gente falou sobre célula, lembra? Vimos que a diferença de célula procarionte para célula eucarionte. E também falamos sobre o estudo dirigido 1. Então, a revisão sobre o estudo dirigido 1, a gente já fez na última aula, né? Mas, hoje, nós vamos fazer a revisão do estudo dirigido 2. À medida que eu for mostrando, quem está com o seu estudo dirigido, ainda está fazendo, quiser abrir o microfone para me perguntar, tá? Pode ficar à vontade. Ok. A Ângela está pedindo aqui, pessoal, ela é ouvinte. Se vocês puderem criar um grupo de WhatsApp, tá? Depois vocês conversam com ela aí. Então, vamos lá. Vamos começar. Ok. Então, hoje, a gente vai tirar as dúvidas do estudo dirigido 2. Que eu passei rapidamente os slides na última aula, lembra? No finalzinho da aula eu passei os slides, os links para vocês. E agora a gente vai para... Só um momentinho, gente, que é por causa do... Não. Alguém está pedindo permissão para entrar? Nossa, mano. Esse é o problema, tá vendo? Se eu tiver que ficar permitindo sempre que alguém entrar, eu tenho que tirar a tela, depois voltar à tela, vocês me desculpem, tá? O ideal é que todo mundo entre no horário que começa, porque aí não tem esses problemas, tá bom? Então, agora eu vou voltar novamente. Bom, ok, vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre membrana celular, a membrana celular é como se fosse a parede da célula, a parede de uma sala de aula, a parede que limita o seu quarto, a parede que limita a sua casa na rua, ou seja, é uma membrana. E aí, a primeira coisa que a gente tem que saber, que eu perguntei lá no estudo dirigido, é qual a importância da membrana. Então, aqui nós temos aqui, ó, uma das importâncias da membrana é que ela é uma barreira seletiva. Então, ela seleciona as moléculas que estão dentro da célula e as que estão fora da célula, né? Da mesma forma que a, a parede da sua casa, ela seleciona quem mora dentro da casa e quem está do lado de fora. Então, é importante para nós, seres vivos, termos células que tenham essa membrana que seleciona
que serve de barreira física. Então, isso é uma importância, que você poderia ter respondido no seu estudo dirigido, na questão 1 do estudo dirigido. Mas também, essa membrana serve de local para receber informação. Então, vamos supor, alguém toca a campainha na sua casa, do lado de fora da sua casa. Então, a campainha é o que está dizendo para você, dentro de casa, que alguém está chamando. Então, a nossa membrana da célula, ela também tem proteínas que servem de sinalização. Então, sinaliza uma informação. Também tem, na nossa membrana, proteínas transportadoras. Então, são proteínas que transportam substâncias, moléculas, para dentro da célula, ou que tiram moléculas para fora da célula. Então, é como se fosse a porta da nossa casa, como se fosse o portão da nossa casa, que ele abre para passar pessoas, tanto para entrar na sua casa, quanto para sair da sua casa. Então, ela também tem essa função de transporte, né? As membranas também, elas servem para formar dentro da sua célula compartimentos delimitados. Então, vamos supor que a sua casa seja uma célula. E cada parte da sua casa por dentro, cada cômodo, fosse um compartimento. Então, você tem um cômodo fechado, que é o seu quarto. Você tem um cômodo fechado, que é a sua cozinha, o seu banheiro. Então, as paredes que estão fazendo o seu quarto são membranas. Então, se a gente fizer uma analogia da sua casa com a célula, dá uma olhadinha no desenho. A gente tem vários compartimentos aí que tem membrana e que delimita. Então, a gente tem retículo endoplasmático, vesícula, mitocôndria, núcleo, lisossomo, aparelho de Golgi. Nós vamos ter aulas sobre cada um deles depois. Né? A aula de hoje é sobre a membrana, o que delimita, o que forma. Vamos lá, voltando para permitir a entrada. Sigamos novamente. Então, além de delimitar, né, todas essas funções que eu falei respondem à questão 1 do estudo dirigido 2. Depois, o estudo dirigido 2, ele pergunta sobre a estrutura da membrana, né? Então, toda membrana plasmática, ela representa um modelo, e esse modelo parece um mosaico fluido. Então, é importante o aluno entender que essa membrana ela é formada de uma bicamada lipídica, que é essa parte rosinha que você está vendo aí, e as proteínas que estão aí em verde. E que essas substâncias compõem a membrana. Então, é importante o aluno ter essa identificação. Então, nossas membranas, né, as paredes da casa, né, vamos dizer assim, são formadas de quê? O que tem nela? Então, tem gorduras, tem 2 tipos de gordura, que é o fosfolipídio e o colesterol, tem proteínas e tem açúcares, que são os carboidratos. Então, basicamente, nós temos o colesterol e o fosfolipídio, são as gorduras que estão formando a bicamada lipídica. Temos os açúcares, que podem se ligar à gordura ou podem se ligar às proteínas. Quando um carboidrato se liga a um fosfolipídio, que é a gordura, ele vai formar uma substância chamada glicolipídio. E quando esse carboidrato, esse açúcar, ele se liga a uma proteína, ele vai formar uma glicoproteína. E nós temos também as proteínas. Então, aí é o desenho de mosaico fluido, ou seja, de uma membrana plasmática. Então, essa membrana tem, em azul, 2 camadas. Ela também tem, em amarelo, o colesterol.
ela tem em roxo as proteínas, e ela tem em laranjadinho, do lado de fora, os açúcares, que são os carboidratos. Então, primeiro vou falar das gorduras. Então, nós temos dois tipos de gordura na membrana: os fosfolipídios e os esteróis, que é o colesterol. Então, quando a gente pensa em fosfolipídio, como vocês viram na aula, como falamos na aula passada, o fosfolipídio, ele tem uma cabeça e ele tem duas caudas. As cabeças, elas apresentam fosfato, colina, que é um açúcar, e um álcool, que é o glicerol. O fato de ter um fosfato nessa cabeça torna esta cabeça polar, hidrofílica, ou seja, com afinidade à água. E as caudas são formadas de carbono e hidrogênio. Então, a gente fala que é um hidrocarboneto, né? Hidro de hidrogênio, carboneto de carbono. Então, eu posso falar hidrocarboneto, eu posso falar hidrocarbonada. Então, essas caudas, elas não têm afinidade com a água. Então, por isso que a gente chama essas caudas de apolares ou hidrofóbicas. Então, note que o fosfolipídio, ele tem uma cabeça que tem afinidade com a água e ele tem duas caudas que não têm afinidade com a água. Patrícia, qual é a importância disso? A importância disso é que, quando está formando uma membrana plasmática, está formando camadas. E as camadas são formadas de fosfolipídios. Então, vamos pensar. Aqui no desenho, ele está te mostrando a membrana plasmática, que está em vermelho, né, à sua esquerda, no tópico A aí, e você vê que essas duas camadas, as cabeças, que está em vermelho escuro, eu tenho cabeças na parte superior, que tem contato com a água, e eu tenho cabeças na parte inferior, que também tem contato com a água. Você nota que as caudas, elas ficam no interior da camada. As caudas não fazem contato com a água. Por isso que toda membrana tem que ter uma bicamada. Né? Então, lá no estudo dirigido, eu peço para você explicar isso, né? Por que que tem que ter uma bicamada de fosfolipídios? Lembrando, ó, fosfolipídio é a cabeça com as duas caudas. Então, por que que não pode ter uma camada só? Tem que ter duas camadas. Porque, vamos nos recordar que as caudas, que são apolares, hidrofóbicas, elas ficam voltadas para o interior da membrana, porque elas precisam se proteger da água. E as cabeças, que são polares, hidrofílicas, elas ficam voltadas para fora da célula, que é o meio extracelular, em contato com a água, ou também podem ficar voltadas para o citoplasma, o interior da célula, porque também tem água no citoplasma. Então, por que que tem que ter uma bicamada lipídica? Porque o fosfolipídio, ele possui duas regiões, uma região polar e uma região apolar. Pessoal, até agora, alguma dúvida com relação às questões do estudo dirigido? Tranquilo? Então, a gente segue. Qualquer coisa, coloca aqui na mensagem ou abre o interfone, o microfone, para vocês falarem, tá? Então, é importante para o aluno, na aula de biologia celular, ele ter essa ciência, ele saber que isso aqui é importante, bom? Então, a gente está mostrando aqui essa bicamada lipídica,
E você nota nesse desenho que eu tenho aí duas moléculas, uma bolinha clarinha e uma bolinha laranjada escura. Você observa que a bolinha clarinha, ela está passando pela bicamada, ou seja, ela é transportada pela bicamada. Mas as bolinhas laranjadas e rosinhas, elas não conseguem passar. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que essa bicamada lipídica, toda vez que eu falo bicamada lipídica, vocês já entendem que são as camadas que possuem as cabeças voltadas para fora e as caudas voltadas para o interior. Então, essa bicamada, de fosfolipídios, ela é uma barreira. Ela é uma barreira semi-permeável. O que é isso? Semi significa metade, ou seja, metade das moléculas ela deixa passar e a outra metade ela não deixa passar pela bicamada. Aqui, gente, nós estamos falando apenas do transporte pela bicamada, tá? Outra coisa importante que eu perguntei no estudo dirigido é sobre a fluidez, né? A gente já viu na aula gravada que quanto mais fluida for esta bicamada, melhor, né? Então, é importante que o aluno tenha essa ciência. Nós podemos ter uma bicamada fluida ou uma bicamada viscosa. Então, eu já sei que, para minha célula, ela trabalha melhor quando essa bicamada de fosfolipídios está fluida. E como é que eu sei que ela está mais fluida? Eu observo as caudas desses fosfolipídios. Você vê aí no desenho que, quando eu tenho uma bicamada fluida, as caudas, né, são insaturadas. O que significa isso? Essas caudas não são retinhas, lineares, elas apresentam curvaturas, né? Então, essas curvaturas, elas promovem espaços que permitem o transporte de moléculas, permitem dar maior vantagem para essa bicamada. Então, a primeira propriedade para tornar uma bicamada fluida é ter uma maior quantidade de caudas insaturadas. Outra propriedade importante é o tamanho das caudas, né? Então, caudas curtas são mais vantajosas que caudas longas. Por quê? Porque quando a cauda ela está curta, ela permite também com que ocorra mais espaço, possibilitando um melhor transporte de moléculas, uma maior rede de informações ali passando por aquela bicamada. Então, tem uma questão lá do estudo dirigido que eu peço para você escrever para mim, principalmente, quais são essas duas propriedades que tornam uma bicamada mais fluida e mais vantajosa. Então, vamos repetir. A primeira propriedade é o comprimento das caudas. Quanto mais curtas as caudas, mais fluidas. A outra propriedade é a presença de dobramentos. Então, quanto mais quantidade de caudas dobradas, também mais fluida. Então, qual é a importância da fluidez? Para que uma bicamada fluida é melhor? Porque, primeiro, ela permite que as proteínas, vamos lembrar que a membrana plasmática não tem só bicamada de lipídio, ela também tem proteínas, já vimos. Então, essa bicamada fluida permite a movimentação das proteínas dentro dela. Permite também que uma membrana de uma célula se fusione, ou seja, que ela se ligue a membranas de outras células e promova, então, uma mistura de moléculas entre elas.
Bom, então, tudo que a gente falou até agora foi sobre aquela bicamada lipídica, né, de cabeça e cauda. Agora a gente vai falar do colesterol. Então, quando você observa o desenho aqui, o que está em vermelhinho aí são os fosfolipídios da bicamada, que a gente falou agora mesmo. Mas você observa que entre dois fosfolipídios eu tenho colesterol. E aí, uma das questões do estudo dirigido é que eu te peço para você colocar a importância de nós termos colesterol nessa bicamada lipídica. Então, esse colesterol permite com que essa membrana não seja muito permeável, muito fluida, né? Ou seja, o colesterol, ele controla a passagem, ele controla a seletividade desta membrana. Então, é importante o aluno ter noção de que o colesterol, que é um álcool, né, um esteroide, ele fica aí entre dois fosfolipídios. Depois começamos a falar das proteínas, né? Então, olha o desenho de novo. O que a gente falou até agora? A gente falou do fosfolipídio, que vai formar a bicamada, e dos esteróis, que é o colesterol. Acabamos de falar nele. Agora, eu estou te mostrando as proteínas, que são as estruturas em verde que você está vendo aí. Então, eu posso ter uma proteína integral. O que é uma proteína integral? É aquela que ela passa a bicamada inteira. Então, ela corta a bicamada. Ela consegue se ligar a essa bicamada de tal maneira que ela faz contato com o meio de fora, externo, e o meio interno. Ela é integral. Mas nós podemos ter proteínas periféricas. O que é isso? Uma proteína periférica, ela é uma proteína que ou ela está somente na parte superior da bicamada, ou ela está na parte inferior. Ela não atravessa totalmente a bicamada. Nesse desenho aí, ó, essa proteína periférica, ela está fazendo contato com essa estrutura em roxo, que é o citoesqueleto, que é uma proteína do citoplasma. Então, você nota que essa proteína periférica verdinha, ela só faz contato com o ambiente interno da célula. Ela não faz contato com o ambiente externo, ok? E aí, essas proteínas podem ter várias funções. A principal que a gente falou nas aulas gravadas são as proteínas transportadoras, que é o que a gente vai falar agora, tá? Mas nós temos proteínas em elos, nós temos proteínas receptoras e enzimáticas. E por último, não menos importante, é o açúcar, são os carboidratos. Então, o que a gente está observando aí, olha, que esses carboidratos são essas estruturas em azulzinho que a gente está vendo aí, que a gente está mostrando, e esses açúcares, esses carboidratos, estão sempre voltados para o lado de fora da bicamada. Você nota que esses carboidratos azuis que você está vendo aí, eles estão se ligando a quem? Ou eles se ligam às estruturas em verde, que são as proteínas, então vai formar uma glicoproteína, ou então eles estão se ligando lá embaixo, olha, as caudas vermelhas dos fosfolipídios. Então, esses açúcares podem se ligar às proteínas, mas também podem se ligar aos fosfolipídios, aquela estrutura que tem cabeça e duas caudas. Então, todo esse arranjo azul que você está vendo aí, a gente dá o nome de glicocálice, ou seja, uma camada de açúcar que fica para fora. Ah, Patrícia, qual é a importância de um glicocálice? Para que glicocálice? O glicocálice ele tem uma função primordial, que é reconhecimento celular. Através do glicocálice, uma célula reconhece outra célula, ok? Põe um ok para mim, gente, se nessa parte da aula todo mundo entendeu. Tudo que a gente falou foi de estrutura. E tem a ver aí com as questões, do estudo dirigido 2.
Tudo certinho? Caroline colocou que está tudo ok. Ótimo, podemos voltar então. Agora eu estava permitindo a entrada de mais um aluno, ok? Então agora, na segunda parte da aula, a gente não vai falar mais de estrutura, né, gente? Ou seja, eu não vou mais falar das moléculas que compõem a membrana, que é o fosfolipídio, o colesterol, as proteínas e os açúcares. Não, agora nós vamos falar de uma função que é o transporte. Porque a gente acabou de ver que essa membrana, ela é semipermeável. O que é isso? Ela permite a entrada de uma metade de moléculas, mas ela proíbe a metade de outras, né? Então vamos repetir, ó, vamos fazer analogia com a casa de novo. É como se as proteínas transportadoras fossem a porta da sua casa. Então, você é que sabe quem você permite entrar, não na sua casa, certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar, então, a destrinchar esses transportes, né? A gente está fazendo, então, para quem está chegando agora, nós estamos fazendo uma revisão do estudo dirigido 2, o estudo dirigido 1 nós fizemos na primeira aula, porque vocês têm até amanhã à noite para me entregar. Eu já falei o nome dos alunos que já me entregaram, agradeço, mas vocês ainda têm o prazo até amanhã, tá bom? Então, vamos para o transporte. Então, aqui, olha, nota, essa estrutura do desenho, que é essa faixa cinza, representa a bicamada lipídica. E as setas representam o transporte. Então, você nota que, quando eu tenho uma molécula apolar pequenininha, como oxigênio, CO2, hormônios à base de colesterol, né? Você nota que eles passam, quanto mais grossa é a seta, mais é permitido a passagem. Então, o oxigênio, olha só, gente, o oxigênio entra na nossa célula muito fácil. Mas quando eu comparo o oxigênio com a água, com o glicerol, com o etanol, que são moléculas polares pequenas, você nota que a água, ela consegue passar, mas o etanol e o glicerol, eles já têm uma dificuldade. Você nota que essa seta não passa, ela volta. Da mesma maneira, quando eu falo de aminoácidos, glicose, nucleotídeo, que são moléculas da sua alimentação, por exemplo, elas são moléculas muito grandes. Elas, olha só, para passar pela bicamada, precisa de uma permissão. Olha como é que a setinha vermelha está muito fina. E, gente, íons, carga elétrica positiva, como sódio, potássio, carga elétrica negativa, como cloro, e, rapaz, não passa. Então, eu trouxe isso aqui só para mostrar para vocês que nossa bicamada, ela é semi-permeável, ok? Ela não é totalmente permeável a tudo. E aí, a gente sabe que algumas moléculas, para que elas possam passar por essa bicamada, ela necessita passar por dentro de uma proteína transportadora. E a gente viu na aula gravada que nós temos dois tipos de proteínas transportadoras. Proteínas chamadas transportadoras mesmo, ou carreadoras, e também temos proteínas chamadas canal. Quando é que passa uma substância por uma proteína canal? É quando essa substância tem carga, positiva ou negativa. E quando é que passa uma proteína ou uma molécula, né, por uma proteína transportadora? Quando essa molécula é grande. Então, ela precisa dessa permissão. É como se essa proteína carreadora fosse a porta da sua casa. Precisa permitir a passagem, né? E você nota que essa proteína transportadora, ela muda de forma. Note,
Eu posso ter ela aberta, voltada para cima, ou ela pode estar aberta, voltada para baixo. Depende de onde está o soluto. Né? Se o soluto está do lado de fora e quer entrar para dentro, ela tem que abrir por fora para pegar o soluto. Depois ela fecha por fora e abre por dentro para o soluto entrar. Então, essa mudança de conformação é necessária para a passagem desse soluto. E detalhe, gente, cada proteína transportadora, ela é específica para cada tipo de soluto. E aí, eu pergunto lá no estudo dirigido, quais são as diferenças entre transporte passivo e transporte ativo. E a gente observa aqui que transporte passivo são de 3 tipos: difusão simples e difusão facilitada ou mediada. Então, dentro do transporte passivo, a gente tem características semelhantes e diferentes entre elas, né? E nós ainda temos o transporte ativo. Então, transporte passivo é aquele que não requer gasto de energia. Então, você nota que não importa se é uma difusão simples, se é uma osmose ou se é uma difusão facilitada. Os 3 tipos de transporte passivo têm em comum o quê? Eles não têm gasto de energia, eles não precisam de uma proteína transportadora, que é aquela porta, para pedir permissão para entrar, eles entram a hora que eles quiserem. E, além disso, essas substâncias que passam por esses 3 transportes, elas sempre passam a favor de um gradiente de concentração. O que é isso? Elas sempre vão passar no intuito de equilibrar os 2 lados, tá? Ou seja, o intuito de causar uma isotonia, um equilíbrio de concentração. Vamos ver agora cada uma delas e vamos ver o que tem em comum e o que tem de diferente para você responder o seu estudo dirigido. Então, uma difusão simples, né, é aquela em que o soluto, que aqui no nosso exemplo é o oxigênio, ele está passando, gente, do meio externo. Olha o sentido da seta vermelha. Ele está passando do meio externo, ou seja, do lado de fora da célula, para dentro da célula, que é o meio interno. Então, nós temos aí 2 meios. O meio externo, que tem muita molécula de oxigênio, e o meio interno, que tem pouca molécula de oxigênio. Então, o que é mais fácil? Ele entrar ou ele sair da célula? Vamos lembrar que a meta é igualar. Eu quero que a quantidade de oxigênio seja igual nos 2 meios. Então, o que é mais fácil? O que faz com que a célula não gaste energia? Passar o oxigênio, que é o soluto, de um meio onde tem muito, que é o meio externo, hipertônico, para o meio que tem pouco, que é o meio interno, hipotônico. Ok? Então, o que é difusão simples? Difusão simples é a passagem de um soluto de um meio hipertônico daquele soluto para um meio hipotônico daquele soluto. Porque o intuito é igualar as concentrações nos 2 meios. Ok? Vamos ver a diferença de difusão simples para difusão facilitada. A difusão facilitada, eu também estou passando um soluto, que aqui no nosso exemplo é a glicose, que é essa estrutura em azul que você está vendo aí. Vamos lembrar lá do início? A glicose é uma molécula grande. Então, a glicose, para ela passar, ela precisa de uma permissão de quem? Dessa proteína verdinha que você está vendo aí, né? Essa proteína transportadora.
Observe o sentido da passagem da glicose. A glicose está passando do meio extracelular, do lado de fora, para o meio interno, que é o citosol, que é o citoplasma. Então, você nota que, primeiro, essa proteína verdinha, ela tem que abrir a sua forma para permitir a entrada da glicose. Depois, ela fecha o meio de fora, que estava aberto, e abre o meio de dentro para entrar a glicose. Observe? Então, essa proteína, ela muda de forma. Ela está primeiro aberta, voltada para fora, e depois ela está aberta, voltada para dentro. Note que essa glicose também está passando de um meio que tem muita glicose, aí no seu desenho, no seu lado direito, você vê que nós temos aí 5 moléculas de glicose. E ela está passando para o meio que só tem uma. Então, aqui também é um transporte que não gasta energia. Por quê? Porque a glicose está passando de um meio hipertônico, que está muito cheio, para um meio hipotônico, que está vazio, ou com pouca glicose. Então, note que os 2 exemplos que a gente viu até agora, a passagem sempre é do meio que está cheio para o meio que está vazio, porque eu quero equilibrar. Então, isso é o que nós temos em comum, tanto na difusão facilitada, quanto também na difusão simples. Então, o que tem em comum as duas? As duas vão passar um soluto, que pode ser o oxigênio ou a glicose, e esse soluto está passando de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Eu quero equilíbrio entre os meios. Mas qual que é a diferença? Na difusão simples, galera, o oxigênio, observe, ele está passando diretamente pela bicamada lipídica, né? Os fosfolipídios, lembra? Cabeça para fora e cauda para dentro. Então, aqui nesse caso, não precisa de porta. O oxigênio vai passar livremente na hora que ele quiser, porque ele é muito pequeno. Agora, compara com a glicose. A glicose em azulzinho, olha, ela não está passando direto pela bicamada lipídica. Ela está passando por dentro de uma proteína. Ela precisa pedir permissão para essa proteína. Ela não passa livremente igual ao oxigênio. Então, por isso que a difusão chama facilitada, mediada, porque a passagem tem que ser facilitada por essa proteína. Patrícia, por quê? Porque a glicose é grande, gente, e o oxigênio é pequeno. O oxigênio é apolar, ele tem afinidade com a bicamada, então passa livremente. Agora, a glicose, ela é polar, e além de tudo, ela é grande. Então, ela não tem afinidade com a bicamada, ela tem afinidade com a proteína, por isso que ela tem que passar por ela. Vamos para o terceiro tipo de transporte. Aí nós temos a osmose. Qual que é a diferença aqui? Gente, osmose é passagem de água, não é passagem de substância. Lembra que a gente acabou de ver? Difusão simples, eu passei o oxigênio. Difusão facilitada, eu passei a glicose. Agora não, a gente está passando a água, o solvente. Mas, aqui também, eu quero equilibrar. Observe o primeiro desenho. O primeiro desenho, a gente nota que a quantidade de soluto, que é essas bolinhas roxinhas, a quantidade de soluto fora da célula, ou seja, no meio extracelular, é igual ao meio interno. Tudo é 15%. Então, aqui nesse caso, já está igualado. Então, a quantidade de água que entra e sai é igual. Eu falo que a célula está normal.
Agora, observa com o desenho do meio. O desenho do meio, a gente tem mais soluto do lado de fora, 20%, em comparação com o meio de dentro, que é 10%. Então, agora, a água precisa passar para o ambiente que tem muito soluto. Porque qual que é o intuito da água? Dissolver o excesso. Então, a água agora, ela vai sair de dentro da célula e vai para fora. Porque é lá fora que tem muito soluto. Mas o que acontece com essa célula quando ela começa a perder água para o ambiente de fora? Ela murcha. É o que acontece quando a gente joga, por exemplo, sal na alface. O que acontece? A alface vai perder água para fora por causa do sal. E aí o que acontece com a nossa alface? Ela murcha. A mesma coisa. E no último desenho? No último desenho é o contrário. A gente tem muito soluto dentro da célula, 20%. E pouco soluto fora da célula, 10%. Então, agora, a água vai entrar na célula para dissolver o excesso que está dentro da célula. Certo? E nesse caso, se essa célula receber muita água, ela pode estourar. Ela pode se romper, sofrer uma lise e morrer. Então, note que o nosso corpo, ele o tempo todo, ele tenta manter aquele primeiro desenho ali, 15% fora, 15% dentro. É melhor para a nossa célula. Então, gente, a gente viu os transporte passivo, ok? Agora, a gente tem o transporte ativo. Transporte ativo é o contrário do passivo. É aquele que requer um gasto de energia. A célula gasta energia para fazer o transporte. E todo transporte ativo, o soluto tem que passar obrigatoriamente por dentro de uma proteína. E esse soluto, essa substância, ela sempre vai passar, gente, para onde tem muito. Olha só, a gente não vai ter equilíbrio mais. Então, eu falo que o movimento do transporte é contra o gradiente de concentração, né? O principal tipo de transporte que a gente tem é o transporte de bomba de sódio e potássio, né? Aonde o potássio, que é a bolinha azul, o ideal é que, como tem muito do lado de fora, o ideal é que ela entrasse. Mas o potássio, olha a seta, ele está saindo para fora. Então, ele está fazendo o movimento contrário. Por isso que gasta energia. O sódio, desculpa, gente, o potássio está em amarelo. O sódio que está em azul, tá? Então, vamos repetir. Desculpe o meu erro. O sódio, que é a bolinha azul, ela deveria entrar, porque é onde tem menos. Mas o que ela está fazendo aqui? O sódio está saindo para o meio externo. Então, ele está fazendo um movimento contrário, por isso que gasta energia. O potássio, que é o amarelinho, o quadradinho amarelinho, a mesma coisa. O que é o ideal ali? O ideal é o potássio sair, porque tem muito potássio dentro da célula. Então, se ele sair, ele faz um movimento sem gastar energia. Mas olha lá no nosso desenho, ele está entrando. Nossa, ele está fazendo um movimento contrário. É por isso que gasta energia. Então, lá no estudo dirigido, eu peço para você explicar o transporte ativo. Então, o transporte ativo, ele é um transporte, então, em que o soluto passa contra o gradiente de concentração, requer uma proteína para fazer o transporte e gasta muita energia.
E qual que é a diferença do ativo para o anterior que a gente viu, que é o passivo? É porque no passivo, o movimento é a favor do gradiente. E no ativo, ele é contra o gradiente. No passivo, a substância pode passar diretamente pela bicamada ou através de uma proteína transportadora. No ativo, obrigatoriamente passa por uma proteína transportadora. No passivo, eu não tenho gasto de energia. No ativo, eu tenho gasto de energia. Ok, pessoal? Então, deixa eu cancelar, né? E aí, eu pergunto a vocês, alguma dúvida, gente? Vocês tiveram alguma dúvida no estudo dirigido? Porque lá na prova que a gente for fazer no final do semestre, eu quero que o aluno saiba quais são as moléculas que formam a membrana plasmática e também quais são os tipos de transporte. O passivo, que pode ser difusão simples, difusão facilitada e osmose, e o ativo, que é o transporte de sódio e potássio. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre eles? Alguma dúvida, meu povo? Estou aqui à disposição de vocês agora. Coloquem um ok para mim, se está tudo certo. Vocês não estão com dúvida. Bruna deu um ok, joinha. Tudo Thales certo. também, Caio. Isso. Ótimo, gente. É isso que eu quero saber. Então, agora, aproveitando, Valkyrie, ok, eu vou só mostrar para vocês o material da próxima aula, tá? Agora nós vamos entrar. Lembra que eu mostrei aqueles compartimentos delimitados por membrana? Nós vamos, na próxima aula, falar do primeiro compartimento, que é a mitocôndria. E a principal função dessa mitocôndria, que é a respiração celular, tá bom? Bom, então agora, vou colocar aqui para compartilhar. Vocês estão conseguindo enxergar, pessoal? Só põe um ok para mim, alguém, só para a gente dar sequência. Tudo certo, pessoal? Põe um sim para mim, lá na mensagem. Ok. Obrigada, Leidiane. Obrigada, Valquíria. Olha só, gente. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou postar no Cigar a minha aula gravada do YouTube sobre essa matéria, esses slides, o próximo estudo dirigido 3, né, porque vale nota. Vou colocar o prazo de 15 dias para vocês entregarem e vou colocar também um PDF de capítulo de livro, tá bom? Então, aqui, gente, quando vocês forem assistir a aula sobre mitocôndria, a mitocôndria é o compartimento que gera energia na nossa célula, que a gente chama de ATP, tá? Então, na próxima aula lá, eu vou mostrar, eu vou falar sobre a mitocôndria. Aqui eu tenho uma imagem, uma fotomicrografia eletrônica, mostrando, então, que a mitocôndria tem membrana externa, membrana interna, crista mitocondrial e matriz. Nós vamos falar sobre isso na aula. Vamos mostrar todos os componentes que tem dentro dessa mitocôndria, DNA, ribossomos também. E aí, sim, o coração da aula são as etapas de produção de energia. Nós vamos ver lá que nós temos 4 etapas. A glicólise, que ocorre no citoplasma, e as etapas que ocorrem dentro da mitocôndria. A etapa 2, formação de acetil-CoA. A etapa 3, ciclo de Krebs. E a etapa 4, fosforilação oxidativa,
que se divide em 2 subetapas. E aí, ao longo da aula, eu vou mostrando cada uma dessas etapas, tá bom? Olha, é uma aula muito exaustiva, tá? É uma aula que vocês vão, por favor, assistam com calma, tá? E aí, o nosso próximo encontro, que será no dia 22 de outubro, nós vamos tirar as dúvidas desta aula, igual fizemos hoje, tá? Eu sempre vou dar o prazo para você me entregar o estudo dirigido até um dia depois da próxima aula síncrona que nós tivermos. Porque aí, se você tiver alguma dúvida, dá tempo de você tirar e você fazer o estudo dirigido e postar para mim até o outro dia à noite. Ok? Coloca um ok para mim ou um joia, tudo certo. Se vocês entenderam aí a sequência da próxima aula. Então, pessoal, eu vou parar a gravação e terminar a aula. Foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Nós vamos nos encontrar no dia 22 de outubro. Acredito que até lá eu vou ter postado, além da aula de mitocôndrias, eu também vou postar as aulas de retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá, gente? Então, provavelmente, até o dia 22 de outubro, nosso próximo encontro aqui, nós vamos tirar dúvida de mais 2 estudos dirigidos. Vão acompanhando o CIGA. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Uma boa noite, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, né? Amanda, Ângela, Antônio, Bruna, Caio, Giovana, Eliane, Fernanda, Juliano, Karine, Caroline, Elaine, Letícia, Maria Júlia, Paulo Roberto, Raquel, Thales e Valquíria. Uma boa noite para todos vocês. Eu estou à disposição. Qualquer coisa, entre em contato comigo ou mande mensagem para o coordenador que ele entre em contato comigo, tá bom? Um abraço enorme a todos vocês, uma boa noite, ótima semana e tudo de bom até o nosso dia 22 de outubro. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço bem forte. Vou parar aqui a gravação.